Gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje nós iremos tratar sobre uma grandeza importantíssima para a eletricidade, que é a tensão elétrica. Você sabe o que é a tensão elétrica? Fica comigo nesse vídeo, que iremos abordar de uma forma simples e completa o que é a tensão elétrica e como ela funciona. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Gente, vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Hoje nós iremos abordar uma das grandezas aqui bastante importante quando falamos em eletricidade, né? Que é a tensão elétrica. Já quero aqui compartilhar a tela do meu computador para que a gente venha abordar esse assunto. De início aqui, pessoal, nós vamos ter uma pré-definição do que seria essa tensão elétrica, né? A força capaz de movimentar os elétrons por um condutor. A tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial, DTP, é o que impulsiona os elétrons em um circuito. Pense nela como uma força que faz a energia elétrica se mover de um ponto para outro. Então, gente, nós vamos ter aqui um sinônimo aqui, né? Se é que eu posso dizer aqui, uma particularidade da tensão elétrica, que é chamada de diferença de potencial. A grosso modo falando, diferença de potencial, o próprio nome já sugere, é quando nós vamos ter uma diferença de potência elétrica, né, em um circuito, ou entre dois pontos. Né? Isso seria uma particularidade da tensão elétrica. Não vamos abordar com mais clareza, né, com mais afinco, né, sobre essa ideia, mais na frente aqui do vídeo. Então vamos dar continuidade. Para termos uma compreensão melhor de tensão, é necessário fazermos uma analogia com o sistema hidráulico. Na ilustração ao lado, nós temos dois reservatórios de água. No primeiro esquema, temos o reservatório 1 sofrendo uma grande pressão devido ao volume de água contido nele. Já no segundo esquema, o registro é liberado, permitindo o fluxo de água para o reservatório 2. Quando isso acontece, a pressão no reservatório 1 diminui, enquanto o reservatório 2 está recebendo água. Essa pressão é nula quando os dois reservatórios se igualam em níveis de água. Então, gente, vamos aqui. Nós temos dois reservatórios de água, reservatório 1 e reservatório 2. Nós vamos ter aqui um registro, né, que vai permitir a passagem ou bloqueio de água para o reservatório 2. E nesse primeiro esquema aqui, o registro vai estar fechado, né? Por conta disso, vai ter uma grande massa de água contida no reservatório 1 e uma pressão enorme aqui sobre esse reservatório, né? Devido a esse volume de água. Já no esquema abaixo, o registro ele é aberto. Por conta disso, o fluxo de água passa para o reservatório 2 e agora nós não vamos ter apenas uma pressão, mas nós vamos ter duas pressões aqui sendo exercidas sobre os dois reservatórios. E essas pressões elas vão diminuindo ao longo que essa água vai estar se distribuindo entre os dois reservatórios. Quando esse nível de água se igualar, né, nos dois reservatórios, essa pressão ela é nula, zerada. Quando falamos em eletricidade, a ideia é a mesma do sistema hidráulico. Os reservatórios aqui no esquema elétrico são os polos, positivo e negativo. A pressão exercida sobre o reservatório, devido ao volume de água, aqui recebe o nome de diferença de potencial, ou tensão elétrica.
O cano que conectava os reservatórios, aqui é o condutor ligando os polos. E, por fim, o fluxo de água passando de um reservatório para o outro, aqui é a corrente elétrica. Então, gente, aqui a gente começa já a entender, né? A gente, no slide anterior, a gente usou um sistema hidráulico, um esquema de sistema hidráulico, para exemplificar como funciona um sistema elétrico, né? Nós vamos ter aqui uma bateria com dois polos, polo negativo, polo positivo. Nós vamos perceber aqui que no polo negativo nós vamos ter um grande abastecimento de elétrons, né? É a parte da bateria que está carregada, né? Eletricamente negativa, e do outro polo nós vamos ter a falta desses elétrons, né? Consequentemente, ela vai estar carregada positivamente. Então, gente, aqui é o que nós falamos de diferença de potencial. É quando existe, né, essa diferença de potencial. Um lado vai estar carregado com uma carga, do outro lado vai estar com pouca ou zerada de carga, né? Então, quando existe essa diferença de potencial, nós vamos ter atenção, porque é por meio dessa diferença de potencial que vai ser gerada a pressão, né? O impulso que vai dar movimento aos elétrons, né? Então, no segundo esquema aqui, nós ligamos esses dois polos por meio de um condutor, e quando acontece essa ligação, né, vai ser gerada essa pressão que vai empurrar os elétrons para o outro polo, né, que estava zerado, né, que estava com falta, né, dessa carga, desse potencial elétrico. Então, aplica-se a tensão no circuito e dá início ao movimento ordenado dos elétrons, que é a corrente elétrica, né? Quando nós não temos essa ligação, esse condutor unindo os polos, esses elétrons, eles vão estar sim em movimento, mas de uma forma desordenada, de uma forma aleatória, cada um tendo um movimento, né, ao seu bel prazer, né? É um movimento de forma desordenada. Mas quando a gente aplica uma corrente aqui no circuito, aí sim esse movimento ele começa a ser de uma forma ordenada. Tensão elétrica e corrente elétrica. Quando conceituamos e compreendemos as grandezas elétricas, entendemos as diferenças que cada uma tem e a relação que existe entre elas. Pessoal, isso aqui é bastante importante. Você que está aprendendo, né, tendo conhecimento do universo da elétrica, você precisa entender a diferença que existe entre as grandezas. As definições podem até ser semelhantes, mas existe uma diferença entre elas, né? Você precisa entender o que é tensão e o que é corrente, né? Nós vamos ter aqui a diferença entre esses conceitos, né? A tensão elétrica, ou TDP, é a força ou pressão capaz de movimentar os elétrons por um condutor. Já a corrente é o movimento ordenado dos elétrons pelo condutor, causada pela tensão. Então, nós vamos ver aqui do lado, nas imagens aqui no estado, o que é a tensão e o que é a corrente. Nós temos aqui um bonequinho, né, empurrando aqui esses elétrons dentro do condutor. Esse impulso é a corrente elétrica, é a tensão elétrica, melhor dizendo, né? Esse empurro, essa pressão, essa força que dá início ao movimento é a tensão elétrica. E o movimento em si, de forma ordenada dos elétrons, é a corrente elétrica, né? Então, a gente
precisa que deixar bem claro essa diferença entre essas duas grandezas, para que não venha a ter essa confusão, né, sobre tensão e corrente elétrica. As duas grandezas são distintas, porém existe uma relação de interação e proporção entre elas. A interação se dá pelo fato de não existir corrente sem a tensão. Deixar aqui bem claro, né? Para que exista corrente no condutor, no circuito, precisa ter uma tensão aplicada ali naquele circuito. Pelo fato de que a corrente só vai existir quando houver um impulso, uma pressão, um empurro, né? Uma força ali que vai dar início a esse movimento. E a proporção pelo fato de que, se tem um nível de tensão aplicado no circuito, também terei uma corrente equivalente. Se essa tensão aumentar ou diminuir, de igual modo a corrente mudará sua intensidade de forma proporcional à tensão. Então, existe uma proporcionalidade entre essas duas grandezas, né? Se eu tenho uma tensão ali, eu vou ter uma corrente equivalente a essa tensão. E se houver uma alteração no nível de tensão, consequentemente, a intensidade da corrente ela vai sofrer também essa mudança de forma proporcional. A tensão elétrica é a grandeza física que nos permite conhecer a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. De acordo com o Sistema Internacional de Unidade, a tensão elétrica é medida em volts, representada pela letra V, maiúscula. O termo volts foi dado em homenagem ao físico químico e professor italiano Alessandro Anastasio Volta, pioneiro da eletricidade, creditado como inventor da pilha voltaica, em 1799 e relatado as experiências em 1800. Gente, aqui nós vamos ter uma parte aqui desse vídeo apenas para fazer menção do contribuidor, né, desse conhecimento físico, né, que é a tensão elétrica. Foi esse camarada aqui que, através dos seus experimentos, dos seus estudos, né, dos seus conhecimentos, né, ele descobriu essa grandeza, tensão elétrica. E ele descobriu por meio de um experimento que ele fez, né, que foi a pilha voltaica, que foi o primeiro tipo de tensão, né, de fonte de tensão na história, foi a pilha voltaica. Tipos de tensão elétrica. Tensão elétrica contínua e tensão elétrica alternada. Tensão elétrica contínua, a VCC, sabe quando você liga um chuveiro e a água vem até você através do cano em apenas um sentido? Assim é o fluxo dos elétricos na tensão contínua. Ou seja, é quando o fluxo passa pelo fio sempre no mesmo sentido. Por isso, ela é usada em baterias, pilhas ou nos circuitos internos de aparelhos elétricos, como o de um chuveiro. Tensão alternada, VCA. Na corrente com tensão alternada, o fluxo de elétron dentro de um fio não segue apenas um sentido único, mudando de rota aproximadamente 120 vezes por segundo. Em resumo, a diferença entre as duas tensões está na capacidade de transmitir energia para locais distantes, já que a corrente alternada possui uma voltagem muito mais alta e, consequentemente, um maior alcance do que a contínua. Então, pessoal, nós vamos ter aqui dois tipos de tensão elétrica. Tensão elétrica contínua, né? A ideia já sugere o que seria esse tipo de tensão, é quando ela segue
um percurso reto, único, né, em seu sentido, em sua intensidade e no tempo que ela precisa para percorrer. Então, é, ela segue um sentido reto, único. Essa é a tensão contínua. Já a tensão alternada é quando ela segue um percurso alternado. Ela alterna de forma periódica, né, entre a sua intensidade e entre o tempo que ela percorre, né? Então, isso ela faz em 120 vezes por segundo, e ela é o tipo de tensão que permite um grande alcance dessa energia, né? Então, ela é a tensão contínua, é uma tensão presente ali nos equipamentos eletrônicos, nas baterias, pilhas, e a tensão alternada é a tensão que é aplicada ali na, nos circuitos ali residenciais, prediais, industriais, né? Ela é a tensão de grande proporção, né? Então, é a tensão ali presente na baixa, média e alta tensão. Para terminarmos aqui o nosso conteúdo, nós vamos falar aqui um pouco sobre as fórmulas da tensão. A tensão elétrica pode ser calculada por duas formas: pela divisão entre a potência e corrente e pela multiplicação da resistência e corrente. Então, gente, nós vamos ter aqui as duas fórmulas, né? Para encontrarmos o valor de tensão. Nós temos aqui a primeira fórmula, o V para volts, que é a unidade de medida da tensão, o P, né, de potência, dividindo sobre a intensidade da corrente. E a segunda fórmula aqui, nós vamos ter o V, tensão, sendo multiplicado aqui por resistência e corrente. E assim nós encontramos os valores, né, de tensão. Aqui é mais para via didática, né, mesmo para você aí que já está chegando ao seu nível escolar aí, né, a sua série aí escolar que você já está vendo sobre sobre essa grandeza, né, tensão elétrica, você vai encontrar, né, você vai ter que calcular essa extensão, então você vai se deparar com essas fórmulas aqui. E até mesmo para você que está fazendo um curso específico sobre eletricidade, você também vai ver sobre essas fórmulas. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fique por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe o seu like. Se inscreve neste canal. Compartilha com aquelas pessoas que precisam aprender sobre essa eletricidade e que gostam de aprender sobre esse ramo, né? Então, fique por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!